Parte 4. Não permita que mentes rígidas, conformistas o intimidem. Abra-se para o novo e reinvente-se como achar melhor. Não há nada mais perigoso que uma ideia quando é a única que se tem. Alan Emily Chartier. Como pode viver bem sem renovar a si mesmo, sem largar os esquemas de sempre que são nocivos para você ou para outros? Para evitar uma consequência negativa que temem, que tudo vire de ponta cabeça em razão da mudança, pessoas apegadas ao passado vão para o outro extremo, não mudar nada por nenhuma razão, e amarram você cognitiva e emocionalmente para que não saia do padrão estabelecido. Dizem, você pode investigar e propor mudanças em sua vida e no mundo, mas sem ultrapassar certos limites e sob o controle de quem sabe o que é conveniente. Ter limites não é algo ruim em si mesmo, quase sempre eles são necessários, porque modelam a liberdade comum e apelam à nossa responsabilidade. O problema é que às vezes são tão restritos e interesseiros que impedem ou dificultam demais uma verdadeira transformação. Se começar sua própria revolução psicológica e emocional, ou seja, se decidir abandonar a maneira tradicional de ver o mundo, reestruturar seus esquemas e buscar uma versão melhor de si mesmo, muitos começarão a se preocupar, com medo de que ocorra um efeito dominó e outras pessoas comecem a se comportar igual. Se ceder sem reclamar às determinações sociais e culturais de como ser e pensar, vai fazer com que pendurem um cartaz em você dizendo: cidadão bem adaptado e fácil de manipular. Se ao contrário decidir seguir seu caminho e perguntar por que as coisas são assim e não de outra maneira, o cartaz dirá: não se aproxime. Pessoa inconformista e pouco recomendável, possivelmente contagiosa. Não digo que ande por aí, criticando tudo, com uma insatisfação crônica ou ignorando as leis que conquistamos com a democracia. O que proponho é que elimine a ideia de que é mais seguro e correto deixar tudo, inclusive você como está. Quando nos proíbem de indagar além do devido, costumamos repetir um ritual socialmente aceito sem ter a menor ideia do motivo ou da origem dele. Pensamos, se está aí alguma razão deve ter e o incorporamos a nosso repertório cognitivo e comportamental como logicamente correto. Vejamos um pequeno relato que explica o que quero dizer. O gato sagrado. Quando o mestre Zen, todas as tardes, costumava se sentar para as práticas do culto, o gato do mosteiro ficava andando por ali distraindo os fiéis. Por isso, o mestre ordenou que o gato ficasse preso durante os cultos da tarde para que não incomodasse. Isso foi feito regularmente até que anos mais tarde o mestre faleceu. Porém, continuaram amarrando o gato durante a sessão de meditação. E quando, com o tempo, o gato morreu, levaram outro para o mosteiro para poder amarrá-lo durante o culto vespertino. Séculos depois, eruditos descendentes do mestre Zen escreveram sérios tratados sobre o importante papel do gato na prática da meditação. Nas mentes altamente conservadoras, o tempo congela e são recusadas quaisquer mudanças substanciais. Por quê? Porque um vírus se instala no HD da mente, podendo chegar a se transformar em um antivalor que nos impede de crescer e avançar como pessoas. Sociedade é a resistência à mudança. Para pensar no assunto, gente mobilista vive agarrada aos velhos hábitos e às mesmas ideias de sempre. Em mais de uma ocasião encontrei pessoas que não via há anos e que pareciam mentalmente mumificadas. As mesmas piadinhas, as mesmas preocupações, até o cabelo e a roupa ainda eram idênticos. Esses indivíduos estão presos a um conjunto de regras que os impedem de se mover interna e externamente. Agem como carcereiros de sua própria existência e, muitas vezes, fazendo da rigidez um modo de vida. Um deputado do Congresso de seu país e que pertencia à comissão que estava tratando do casamento entre homossexuais, disse para mim em certa ocasião: não posso aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não entendo isso. Na Arca de Noé, todos os casais de animais que se salvaram eram de sexo diferente. Deve ser por alguma razão, não é? Mudei de assunto. É evidente que muitos costumes e normas sociais têm a função de facilitar a convivência e manter a ordem social. Além disso, há tradições especialmente significativas que nos conectam com nossas raízes e outras que simplesmente devem ser executadas por respeito aos demais, obviamente, desde que não afetem nossos princípios. Por exemplo, creio que tirar os sapatos antes de entrar em uma casa no Japão não causaria um conflito ético a ninguém. O problema é quando certos hábitos e comportamentos sociais se tornam fundamentalistas. Exigência fanática a apegar-se a uma doutrina com a proibição de revisá-la, dogmáticos, crença de que não há outra verdade possível, além da que se tem ou aceita, e ignorantes, oposição à expansão
divulgação e transmissão do progresso e conhecimento, mesmo que disfarçados. Se você tiver instalada em seu cérebro uma dessas três atitudes, uma é suficiente, ficará estagnado psicológica e emocionalmente, sua mente estará aprisionada. Quando você pertence a um grupo fortemente consolidado por suas crenças e sai do paradigma estabelecido, imediatamente disparam-se alarmes. Pior ainda quando se trata da família. Vejamos parte de uma conversa que tive com uma paciente, uma mulher recém-casada que vivia uma controvérsia com seu entorno familiar sobre o tema da maternidade. Paciente: eu sabia que minha família era tradicionalista e conservadora, mas nunca pensei que tivessem a mente tão fechada. Tudo começou na festa de aniversário de 60 anos de meu pai. Eu estava casada há 2 meses. Havia muita gente, meu avô teve 15 filhos, e quando meu pai pegou o microfone para agradecer pela festa, dirigiu-se a mim e disse que esperava ser avô logo. Todos aplaudiram e me pediram para subir ao palquinho. Fui e o abracei. As pessoas começaram a gritar: discurso, discurso. Não sou muito boa para falar em público, mas tomei coragem, e aí começou a confusão. Eu dei parabéns a ele e disse o que pensava de verdade. Não quero ser mãe, não gosto, não tem nada a ver comigo. Tomaria meu tempo, e eu tenho outros projetos de vida. E acrescentei: você não terá um neto, mas tem a mim. Terapeuta: como as pessoas reagiram? Paciente: silêncio absoluto. Terapeuta: e seu pai? Paciente: ficou me olhando de queixo caído. Sei que eu não deveria ter anunciado isso em público, mas também não é para tanto. Terapeuta: seu marido estava presente? Ele compartilha dessa decisão de não ter filhos? Paciente: totalmente. Terapeuta: o que aconteceu depois? Paciente: no dia seguinte meu telefone não parava de tocar. Tios, tias meus, avós, minha mãe, meus sogros, meus primos. Imagine, eles têm a minha idade. O mais velho deve ter 27 anos. Todos me dando conselhos para que eu mudasse de ideia. Terapeuta: o que mais diziam? Paciente: que nunca me realizaria como mulher e que, com o tempo, eu me arrependeria porque nossa família se caracterizava por ter muitos filhos. Insistiam que isso não era normal. Isso durou várias semanas com menos intensidade, mas durou. E foi quando decidi vir aqui. Terapeuta: o que espera de nossas sessões? Paciente: não sei, falar com alguém. Estou indignada e desiludida com todos. Terapeuta: silêncio. Paciente: emagreci e ando com insônia. E tenho evitado ir a eventos familiares. Terapeuta: eu posso ajudá-la, mas o que a espera não é fácil. Você está se opondo a 2 tradições, uma familiar, o costume de ter muitos filhos, e outra mais geral, que vem de séculos. A maior realização pessoal para uma mulher é ter filhos. A maternidade é a marca da feminilidade. Paciente: sim, é verdade, mas não vou ter filhos. Quero que você me ajude a lidar com isso o melhor possível. Minha paciente havia quebrado as regras, saído do papel atribuído e decidido fazer aquilo em que acreditava, mesmo contra os costumes imperantes ao seu redor. Em um dado momento tive uma conversa com os pais dela, e o argumento que manifestaram foi o mesmo: a missão da mulher é ter filhos. Por fim, não tiveram escolha a não ser aceitar a decisão da filha, mas me confessaram que nunca perderiam a esperança. Na família formaram-se 2 correntes, a de sempre, na qual estavam todos, em que é preciso ter filhos, e a de minha paciente, na qual estava ela sozinha, para quem a maternidade não era uma obrigação moral nem um desígnio cósmico, e sim uma escolha individual. Para que não restem dúvidas, minha avaliação deixou claro que ela estava tomando aquela decisão em pleno uso de suas faculdades mentais, e não devido a algum trauma ou patologia oculta, como sugeriram alguns familiares e pessoas próximas. A mudança só é possível quando nos libertamos da obediência cega ao passado e de qualquer imposição irracional. Insisto, nem tudo que nos cerca é ruim, contudo, certas coisas não nos deixam outra opção além de as rejeitar, para que possamos ser quem somos. Exercícios e recomendações para vencer a resistência à mudança. 4 antídotos que tirarão você da imobilidade. Por que é tão difícil mudar? A mente é teimosa e preguiçosa. Economia cognitiva. A mente humana tende a ser conservadora e teimosa em sua maneira de processar informação. Quando você armazena na memória uma teoria ou uma ideia determinada sobre algo ou alguém, e ela se instala em sua base de dados, não é nada fácil tirá-la de lá. As experiências e o conhecimento que você adquire acerca de si, mesmo e do mundo, ficam guardados em esquemas relativamente estáveis que tendem a se manter e a resistir à mudança, mesmo quando as evidências contrárias são irrefutáveis.
Pense nos sacerdotes que se recusaram a olhar pelo telescópio que Galileu Galilei havia construído porque defendiam que a Terra era o centro do universo. Tenho uma amiga que acredita cegamente em astrologia, e eu lhe dei de presente 3 livros que rebatem o poder de predição dos astros com dados obtidos de estudos científicos rigorosos. As evidências são esmagadoras. Um mês depois, os livros ainda estavam em sua mesa de cabeceira sem abrir, embrulhados no papel celofane. Quando lhe perguntei por que não os havia lido, ela respondeu: não confio em pessoas de mentalidade fechada. Melhor não olhar, melhor não saber. Vai que a pessoa está errada, não é? O princípio da economia cognitiva é o seguinte: uma vez que a mente cria uma crença e se apega a ela, esta será defendida com veemência pela pessoa, visto que é menos trabalhoso para o sistema mental confirmar a informação que já tem armazenada que a negar. O estúpido, absurdo e irracional é que perpetuamos todas as nossas crenças com o mesmo afinco, sejam negativas ou positivas, lógicas ou absurdas. Dá na mesma. Se você foi educado com a ideia de que é feio, incapaz ou um fracassado em potencial, sua tendência não consciente será confirmar e manter esse rótulo que lhe colocaram. O mais provável é que no nível consciente, queira eliminar o estigma, mas não será fácil, porque, como eu disse, existe uma predisposição a conservar o que já está armazenado em nossa memória. Exercício: o professor racista. Analise o seguinte caso imaginário para entender por que é tão difícil mudar e abandonar costumes mentais. Depois procure uma situação de sua vida na qual tenha defendido obstinadamente uma posição ou uma ideia mesmo sem ter certeza de que tinha razão. Procure identificar se age como a personagem a seguir. Suponhamos que um professor racista está convencido de que os alunos pretos são menos inteligentes que os brancos, mas nas últimas provas, as notas mais altas foram as dos alunos pretos. Como consequência, sua mente entrará em uma forte contradição, dado que os fatos não concordam com a expectativa gerada por seu esquema segregacionista e discriminatório. É possível que ele diga a si mesmo: não pode ser, os alunos brancos tiraram as notas mais baixas. Para resolver o conflito, o homem tem pelo menos 3 opções: A. Revisar a crença e substituí-la por outra: os alunos pretos são tanto ou mais inteligentes que os brancos. B. Calibrar seu paradigma ou criar uma exceção à regra: nem todos os alunos pretos são menos inteligentes que os brancos. C. Recusar-se a revisar a crença e encontrar justificativas. Com certeza colaram, a prova foi muito fácil ou foi pura sorte. O surpreendente é que a maioria dos humanos escolhe a opção C. Se o professor racista decidisse escolher a opção A e modificar radicalmente seu esquema preconceituoso, isso demandaria um esforço considerável, assim como quando formatamos um HD. Para que a revisão da ideia discriminatória seja feita de maneira adequada, precisa incluir um pacote de modificações. Por exemplo, deixar de se relacionar com amigos racistas, acabar com outras ideias preconceituosas associadas, aproximar-se de pessoas pretas e estabelecer vínculos, enfim, teria que destruir uma história e começar a construir outra. O que a economia cognitiva nos ensina é que qualquer transformação psicológica ou emocional requer trabalho e esforço, mas é possível. As pessoas mudam. Por sua vez, se o suposto professor escolhesse como solução a opção B, agiria como um grande reformista. Continuo sendo racista, mas não de linha dura. Existem pretos que parecem brancos, existem pretos bons. Mudaria a fachada, mas não o conteúdo essencial de sua maneira de pensar. O homem criaria uma espécie de subrotina para deixar o esquema mais flexível. Porém, muitos princípios não admitem tal mornidão nem meio-termo. Definir-se como um pouco racista seria como dizer que a pessoa é um pouco assassina. Situar-se no ponto B implicaria, então, manter o esquema com certa aparência de flexibilidade, mas sem integrar satisfatoriamente a informação contraditória. Leia o seguinte relato de Anthony de Mello e tire suas conclusões. O mestre estava explicando a seus discípulos que alcançariam a iluminação no dia em que conseguissem olhar sem interpretar. Eles pediram um exemplo, e o mestre explicou assim: 2 pedreiros católicos estavam trabalhando justamente em frente a um bordel quando de repente viram um rabino entrar furtivamente na casa. E só podia ser um rabino, disse um ao outro. Um pouco depois, entrou um pastor protestante. Eles não se surpreenderam. Só podia ser. Então foi um padre católico que, cobrindo o rosto com uma capa, entrou também na casa. Que coisa terrível, não? Uma das garotas deve estar doente. Nota: o fato de o cérebro funcionar pelo princípio da economia
Cognitiva não significa que não se possa reverter sua tendência autoconfirmatória. Como você verá mais adiante, os antídotos contra a resistência à mudança são muitos e muito efetivos. Por que é tão difícil mudar? 2. Os medos pessoais. Quem teme a mudança costuma dizer coisas como: deixe estar, melhor não mexer, para que não encha o saco, você é um antissistema, ou mudanças são perigosas porque você não sabe o que vai encontrar. São condutas de evitação para que o novo não invista contra essas pessoas e não coloque em xeque suas crenças, sejam quais forem. Uma vez, quando eu era bem jovem, fui chamado para uma reunião familiar. Minha família em peso estava presente, eram umas 15 pessoas. Ao chegar, eu me dei conta de que se tratava de uma espécie de concílio napolitano, no qual eu era o centro e o objetivo era me reconduzir à normalidade, da qual supostamente eu havia desviado. Depois de me olhar dos pés à cabeça e se deter em minha camisa florida, minhas calças justas e meu cabelo comprido com 2 tranças, disseram o que pensavam de meu comportamento preocupante. As perguntas essenciais foram: por que você quer mudar tanto as coisas? E por que essa insatisfação tão grande? Minha família achava que minha atitude rebelde, refletida em minha maneira de me vestir, em defender a paz, em escrever poemas, em dar flores de presente, em fazer greves de fome, em protestar contra a guerra do Vietnã, etc., era explicada por algum problema de índole psicológica, descontentamento sem fundamento ou vontade de incomodar por incomodar, e sentenciaram: se continuar assim, vai se dar mal. O que fizeram, ou tentaram fazer? Infundir medo em mim para que funcionasse como um freio à minha atitude inconformista. Obviamente não conseguiram e por fim, depois de alguns meses, acabaram-se resignando aos desadaptados da época. Até aceitaram de má vontade certos movimentos contraculturais. Segundo minha experiência, à medida que a pessoa vai avançando no processo de compreensão e assimilação de uma mudança, vai perdendo medo de abandonar a tradição e começando a não se deixar influenciar por seus porta-vozes. Em um dado momento, o fato de enfrentar a situação e não fugir faz com que o indivíduo rompa com todos os ensinamentos anti-progresso que recebeu durante a vida. É quando se dá um despertar e a insegurança passa para segundo plano. Para pensar no assunto, em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma costureira afrodescendente da cidade de Montgomery, Alabama, pegou um ônibus para voltar para casa depois do trabalho. Naquela época, pessoas negras eram submetidas a todo tipo de injustiças, privação de direitos e humilhação. Devido à segregação, não podiam compartilhar certos lugares com pessoas brancas, como restaurantes, cinemas, escolas e banheiros públicos. Essa discriminação também existia no transporte público. Dentro do veículo, havia uma linha que dividia o espaço em 2, na frente só se sentavam os brancos e os pretos iam na parte de trás. Todos pagavam a passagem pela porta da frente, mas os afrodescendentes tinham que descer e entrar pela porta de trás. Nesse dia, Rosa Parks se sentou na parte do meio que os negros podiam usar se nenhum branco solicitasse o assento. O ônibus encheu, e quando subiram algumas pessoas brancas, o condutor disse a ela e outros 3 pretos que cedessem os assentos. Os outros se levantaram, mas ela não. Como estava desobedecendo à lei, o condutor ameaçou mandá-la prender. Ela respondeu que tudo bem. Os policiais chegaram e lhe perguntaram por que não se levantava e parava de criar problemas, e ela respondeu: vocês estão nos encurralando em todos os lugares. Tempos depois ela declarou: naquele dia eu estava exausta e cansada de ceder. Vale a pena explicar que Rosa Parks era colaboradora da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, e muito possivelmente suas motivações foram além do mero cansaço. Enfim, ela passou uma noite presa por perturbar a ordem pública, e pagou uma multa de $14 para sair. A questão é que o que aconteceu naquele dia se tornou público e foi emblemático para os movimentos em defesa dos direitos das pessoas pretas. Martin Luther King Jr. também ergueu essa bandeira e realizou protestos multitudinários, durante mais de um ano, contra a segregação no transporte público. Dizem que quando perguntavam a alguns participantes dessas marchas como se sentiam por ir a pé para o trabalho, afirmavam: meus pés estão cansados, mas minha alma livre. Por fim, o caso da costureira foi levado em consideração pela Corte Suprema e o governo dos Estados Unidos aboliu a segregação nos locais públicos. Todo mundo tem um limite a partir do qual é mais fácil que o medo desapareça. Chame-se saco cheio ou convicção,
Alguém teve a coragem de quebrar uma norma injusta que se tornará lei e, embora as autoridades resistissem, nada puderam fazer a respeito. 3 medos que bloqueiam a mudança. Os medos pessoais da mudança podem ser muitos, mas apontarei os 3 que considero mais representativos. O primeiro medo surge quando os indivíduos não acreditam que serão capazes de se adaptar ao novo, pois pensam que não têm as qualidades ou habilidades requeridas para enfrentar o que os espera. Essa baixa autoeficácia pode literalmente imobilizar as pessoas, provocar antecipações negativas. Volte à primeira parte do livro e leia de novo o tópico "Confie em si mesmo". Tire uma cópia do trecho e leve-a consigo a todos os lugares. Faça os exercícios que estão ali, reflita e ponha-se à prova. Você tem 2 opções: ver o novo com uma mentalidade fatalista ou como uma oportunidade de avançar na vida. Qualquer processo de inovação implica atualização, revisão e aprendizado de novas formas de funcionamento. Quando estiver diante de uma possível mudança pessoal na vida, utilize 3 atitudes, estratégias que o ajudarão a encarar qualquer transformação e a vencer o medo dos imponderáveis. Criar um compromisso. Gere uma implicação pessoal com o novo, de tal maneira que pense que a mudança lhe permitirá melhorar as atividades que considera importantes e aumentar sua satisfação. Fortalecer a percepção de controle. Haja com a ideia de que é capaz de exercer uma influência significativa no que virá. Convença-se de que tem capacidade para enfrentar o desconhecido e não se dê por vencido facilmente. Veja a mudança como um desafio. Identifique-a como uma oportunidade de crescimento. Como diabos você vai crescer se ficar só no conhecido? É incômodo. Pois bem-vindo ao mundo dos normais. Tome esta frase de Nietzsche como um guia para enfrentar qualquer evento que lhe provoque estresse ou desconforto. Tire vantagem das contrariedades. O que não mata, fortalece. O segundo medo tem a ver com a desaprovação social. Medo de se mudar seu estilo pessoal, ser apontado como estranho, desadaptado ou louco. Ou seja, medo de se diferenciar da maioria ou fazer papel de ridículo. Certa vez, em uma praia da Colômbia, eu estava no mar com amigos. A namorada de um deles foi pega por um redemoinho no lugar onde estava, que não era muito fundo. Eu via que ela subia e descia da água, olhava para mim, levantava a mão e afundava de novo. Pensei que estava dando tchauzinho, mas logo notei que estava pedindo ajuda, mas de um jeito socialmente adequado, com cortesia. Sem gritar, ela dizia: "Estou me afogando." Eu gritei: "Ela está se afogando", e corremos todos para tirá-la da água. Mesmo sendo um contrassenso, existe uma moderação extrema. Gente que nunca perde a cabeça nem a compostura para não ser mal vista pelos outros. Mas pense bem, se você rir com mesura, se apaixonar com moderação, tiver um orgasmo comedido, ou quiser fazer uma mudança radical na vida sem alterar muito as coisas, parecerá mais uma planta. O caso de minha amiga é eloquente. Ponderação até na morte. Às vezes, temos que nos exceder, mas obviamente sem machucar ninguém nem a nós mesmos. Dar um grito de felicidade, xingar seu carro porque é a 3ª vez na semana que não pega, pular de alegria quando ganha na loteria, uivar para a lua brincando de lobisomem. Enfim, ser uma pessoa expressiva, cheia de energia e de vida. Deixo aqui uma frase do filósofo e escritor argentino José Ingenieros para que a leia várias vezes e note os perigos de ficar na rotina e não mudar nenhum aspecto fundamental de sua vida pelo medo do que vão dizer. Os rotineiros raciocinam com a lógica dos outros. Disciplinados pelo desejo alheio, limitam-se à sua caixinha social e se catalogam como recrutas nas fileiras de um regimento. São dóceis à pressão do conjunto, maleáveis sob o peso da opinião pública que os achata como um laminador inflexível. Reduzidos a meras sombras, vivem do julgamento alheio, ignoram a si mesmos, limitando-se a acreditar em si mesmos assim como os demais acreditam. Impressionante, não? O terceiro medo da mudança surge quando pensamos que a entrada do novo afetará profundamente nosso sentido de vida, porque nossas crenças e costumes nos definem de maneira radical. Em geral, pessoas assim têm mente dogmática e fanática. A simples palavra mudança lhes causa terror, dado que não concebem que seus esquemas possam ser questionados. Aposto que você conhece alguém que é vítima de uma estrutura mental ultraconservadora. Quando batemos em uma mente flexível, ela absorve o golpe. A mente rígida, ao contrário, racha. Se você se apegar a seus paradigmas, a mudança lhe provocará pânico, simplesmente porque você não estará preparado para uma reestruturação interior. A consequência é a seguinte: o passado mandará em você, e sobre ele você construirá o significado de sua existência.
Em certa ocasião, por curiosidade, participei de uma sessão de um grupo que fazia regressões por meio de hipnose cujo objetivo era ter acesso à sabedoria de um médico já falecido. A médium, por assim dizer, era secretária do líder e hipnotizada por ele. Depois de presenciar várias tentativas de contato com o suposto médico em um plano astral, um amigo que estava comigo, não muito convencido do que estava observando, perguntou: como sabem que o suposto mestre ancestral não é um farsante ou que a secretária, de maneira inconsciente, está dizendo o que o chefe dela espera que diga? E imediatamente o ambiente adquiriu um clima de profanação. Meu amigo insistiu: não existe nenhuma possibilidade de que vocês estejam enganados? A resposta dos organizadores não se fez esperar. O mestre falou do além. Não vê a importância disso? Vários de nós, tranquilamente, dissemos que não. Então, a esposa do hipnotizador se levantou e disse em tom cerimonial: se fosse um farsante, nós saberíamos. E se fosse uma farsa, nossa vida perderia o sentido. Porque o mestre nos ensinou essa missão. O que mais poderíamos dizer? Se a confrontação continuasse, a reunião teria acabado em uma guerra santa. Nada faria a cabeça daquelas pessoas mudar, porque o sentido da vida delas dependia da ligação com o suposto mestre que falava do além. Eliminar essa crença ou modificá-la era como provocar uma espécie de morte existencial para eles. Guardadas as devidas proporções, quem já leu o Novo Testamento deve lembrar que a crítica que Jesus fez aos escribas e fariseus, de interpretar e praticar inadequadamente a lei, gerou neles o pior dos temores, descer do pedestal e renunciar à respeitabilidade que lhes era outorgada. A boa nova, visto que aqueles sacerdotes não tinham nenhum amor ou compaixão pelas pessoas, era uma verdadeira ameaça a seu status quo e sentido de vida. Eles preferiram ajudar a crucificar Jesus a reavaliar seus paradigmas e privilégios. Outro exemplo religioso, como no caso anterior, mas mais literário, é o argumento do romance de Umberto Eco, e depois o filme de mesmo nome, O Nome da Rosa, no qual começa a suceder uma série de mortes em uma abadia no século XIV. Os sacerdotes falecidos eram envenenados de maneira misteriosa. O assassino era um padre velhinho, que achava que a única maneira de adquirir a salvação era pelo temor a Deus. A questão era que havia na biblioteca um texto apócrifo que foi passando de mão em mão, que apontava o riso como um caminho alternativo ao medo para chegar a Deus. O velho sacerdote o considerava uma ofensa ao Senhor e matava quem lesse o livro para evitar que propagasse essa ideia equivocada e perigosa, segundo ele. Seu medo era que desmontassem a fé tal como ele a conhecia. Qualquer visão alternativa era um risco para os crentes e para o lugar que ele ocupava na igreja. Por que é tão difícil mudar? 3. A zona de conforto. A zona de conforto é um espaço mental de comodismo no qual sentimos certa segurança e controle porque tudo está organizado para que os riscos sejam mínimos. Nessa zona, quase tudo é previsível. Quem a habita funciona pelo princípio de que é melhor o regular ou ruim conhecido que o bom desconhecido. Por exemplo, uma pessoa pode ter um relacionamento afetivo insubstancial, sem graça, mas acha que é suportável dado que não há agressão nem grande estresse. Argumento de defesa é o seguinte: não é o melhor relacionamento do mundo, mas pelo menos, vivo em paz, e bom seria acrescentar, sem paixão, sem alegria suficiente e sem motivações renovadas. Paz não é entrar em um estado de hibernação, você não é uma marmota, é um ser humano que precisa de metas e certa oposição para poder crescer. Em outras palavras, se você se esconder dos problemas criando um ambiente sob medida para seus déficits, o sistema imunológico, emocional e psicológico se deprimirá e não criará anticorpos. José Engenheiros dizia que pessoas fortes são como pipas. Sobem quando o vento que se opõe à sua subida é maior. Imagine que seu trabalho não lhe provoca nenhuma paixão, é monótono e pouco criativo. Todos os dias você faz as mesmas coisas com o mesmo chefe e à mesma hora. Você já é especialista nessas práticas, são todas iguais. Não é exatamente o que havia imaginado para si, mas está acostumado e acomodado ao escuro poço da rotina. Se você se resignar, sua mente ficará debilitada, perderá a lucidez e você chegará perigosamente perto da mediocridade, mesmo pensando que está seguro ali. Pergunto: e os anseios que davam ânimo a seu ser? Por que não buscar outra coisa que lhe provoque paixão? Por que não jogar tudo fora e propiciar uma mudança? Por que não tentar, pelo menos?
A resposta é simples e preocupante. Você se moldou ao fácil, não quer se incomodar, entrou em um estado de esfriamento emocional. Se agiu como nos dois exemplos relatados, na situação que for, criou raízes no lugar errado. Você precisa despertar da letargia. Se não se jogar no mundo e lutar na vida para ser o que realmente é, você se transformará em uma pessoa pobre de espírito. Se não entrar em uma zona de aprendizagem, seu ser não florescerá. Quando você se tranca em seu refúgio, deixa de fora o sabor da vida, com seus prós e contras. Entenda o que vou lhe dizer, nem toda tranquilidade é saudável. Se for um mecanismo de defesa, vai apagá-lo. Tire da cabeça essa ideia absurda do relaxamento permanente. O ser humano precisa de desafios que o sacudam e que ativem seus instintos básicos. Pergunto: você construiu um refúgio ou uma prisão? O triste é que você nem sequer se questiona. Ao contrário, acredita que está tudo bem ou não está tão mal assim. Às vezes, temos que tirar o chão debaixo de nossos pés para reagir e fazer com que nossa verdadeira natureza se manifeste. Preste atenção no seguinte relato. Os dois falcões. Há muito tempo, em um país distante, um rei ganhou de aniversário 2 pequenos falcões, e os entregou ao mestre de caça para que os treinasse. Passados alguns meses, o instrutor comunicou ao rei que um dos falcões estava perfeitamente educado, havia aprendido a voar e a caçar, mas que não sabia o que acontecia com o outro falcão. Não tinha saído do galho em que estava desde o dia de sua chegada ao palácio. Precisavam, inclusive, levar o alimento até lá. Para ele, o rei mandou chamar curandeiros de todo tipo, mas ninguém conseguiu fazer a ave voar. O pássaro continuava imóvel. Vendo isso, ele convocou seus súditos para pedir ajuda. Então, qual não foi sua surpresa no dia seguinte, quando viu o falcão voar com agilidade pelos jardins de seu palácio? Tragam a pessoa que realizou esse milagre, disse. Logo chegou um humilde camponês. Você fez o falcão voar? Como conseguiu? Você é um mago por acaso? O homem respondeu com humildade. Não foi difícil, majestade. Eu apenas cortei o galho. O pássaro percebeu que tinha asas e começou a voar. Pergunte a si mesmo em que aspectos da vida você está como um falcão, agarrado ao galho sem usar suas asas. Para pensar no assunto. Um caso pessoal. Fui professor universitário durante bastante tempo e testemunhei muitos psicólogos se formarem. Dava aulas há 3 anos quando tive uma crise inesperada a respeito de minha atividade como docente. Um dia qualquer, enquanto me vestia para ir à faculdade, tomei consciência de que não tinha preparado a aula porque já sabia de cor. Notei que o que escrevia sobre a matéria era praticamente a mesma coisa de sempre. Não me refiro tanto à desatualização dos estudos publicados nas revistas de psicologia, e sim à falta de exemplos e casos novos. Eu estava me repetindo. Cada semestre era quase idêntico ao anterior. Eu mudava, minhas vivências me enriqueciam, minhas aprendizagens me levavam ao crescimento pessoal, mas nada disso se refletia em minhas aulas. Como educador, eu havia criado uma zona de conforto, talvez pela ideia de que se tudo vai bem, para que mudar? O conteúdo já estava preparado e eu não precisaria me esforçar se não ampliasse a temática nem estimulasse nos estudantes novas dúvidas e confrontações. Minha mente pensava, o que ensino é suficiente e, consequentemente, adotava uma atitude conformista. Quando descobri isso, imediatamente decidi acabar com a passividade e sair da zona de conforto em que estava. A partir daquele momento, cada vez que eu me levantava na sala de aula, sentia que era mais um desafio que um hábito recorrente. Eu desliguei o modo automático, abandonei a monotonia e cada aula começou a ser uma aprendizagem melhor para os estudantes. E para mim. E acima de tudo, encontrei uma coisa que havia perdido. Comecei a curtir, a me divertir. Superei um estado que não soube perceber em mim e cuja presença indica que eu estava em uma zona de conforto, o tédio. Se para se sentir seguro você precisa que sua vida seja como no filme Feitiço do Tempo, incomode-se, derrube a porta e saia para o mundo. Deixe que o interesse e a alegria se manifestem. Não se pode evitar a vida. Cada vez que você tropeça e se levanta, progride. A sociedade da certeza é uma miragem, uma ilusão de controle que nos coloca em uma tranquilidade imaginária. Rebele-se contra essa falsa estabilidade perpétua que não é nada além de uma felicidade domesticada. Lembre-se, um bem-estar sem graça e trivial não é bem-estar, é resignação. Primeiro antídoto, o valor do esforço. A felicidade e a realização pessoal não vão bater à sua porta. Você é quem tem que sair para buscá-las, criá-las ou inventá-las, ou seja,
A transformação pessoal não se alcança por ciência infusa, é mais transpiração que inspiração, mas ambas são necessárias. A mudança incomoda porque demanda uma boa dose de trabalho, de modo que se sua filosofia de vida for a preguiça, você vai afundar, desgastar-se, como uma pedra em vez de envelhecer. Quando um sistema qualquer, você inclusive passa, por exemplo, de um estado a um estado B, precisa primeiro se desorganizar para depois se organizar diferente. Essa desconfiguração inicial é o passo inevitável para que surja uma nova disposição das partes que integram o conjunto. A transição de um estado a outro, ou seja, a mudança, incomoda, estressa e às vezes irrita. Vamos de um equilíbrio já estabelecido a outro diferente. Quebra-se a serenidade aparente para dar um salto qualitativo, que se tudo der certo, resultará em algo melhor. Mudar é passar por um momento difícil e sair dele. Os incidentes críticos podem ser vistos como uma oportunidade para melhorar. Os chineses usam 2 caracteres gráficos combinados V e J para representar a palavra crise. O primeiro é V e significa perigo, e o segundo é J, que significa oportunidade. Também podem ser traduzidos como conflito e transformação. Pense nas coisas que já foram e são importantes em sua vida e verá que nada cai do céu, todas demandaram certa perseverança e consagração. Quem cria uma família, quem educa seus filhos, quem estuda, quem sai para ganhar o pão de cada dia, quem pratica algum esporte de alta performance ou quem é artista, para dar só alguns exemplos, trabalha para isso. Não esqueça, a verdadeira transformação não ocorre em um mar de rosas ou sob a proteção da vagabundagem. Certa vez, participei do treinamento de um halterofilista que depois conquistaria uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Meu corpo doía só de vê-lo treinar, eu ficava maravilhado observando seus músculos inchando e suas veias saltando pela força que ele fazia. Sua expressão de dor era evidente ao levantar um peso inimaginável, que nem 3 pessoas juntas conseguiriam erguer. Quando lhe perguntei, depois do treino, o que sentia diante de tamanho esforço, ele respondeu, na verdade, acaba virando um prazer porque sei que, quanto mais meus músculos doerem, mais força estarei ganhando. O filósofo Nietzsche falava de uma alquimia vital que transforma a miséria em ouro ou que transmuta o sofrimento em uma dor que serve de impulso e reforça a vontade de seguir adiante. E permite, inclusive, reinventar uma vida nova para não sucumbir. Alívio e comodismo patológico. Muitos pacientes me procuram buscando alívio e não cura, pois esta, muitas vezes, é dolorosa e requer batalhar com dificuldades diferentes. Alguns costumam dizer, dê-me uns conselhos rápidos para resolver o problema, ou seja, a fórmula mágica, tudo resumido e empacotado. Para uso imediato e indolor, risco zero, inovação zero, descoberta zero. Mas na maioria dos casos, conselhos breves não são suficientes não. Bastam opiniões, é necessário mais que uma reforma. Normalmente é preciso demolir, limpar os escombros e reconstruir. Isso requer mais uma revolução interior, parafraseando Krishnamurti, que um reformismo. Sei que você não gosta de saber disso nem de levá-lo à prática, porque está acostumado a apertar um botão e obter tudo imediatamente. Você perdeu algo fundamental para quem deseja evoluir como pessoa, lidar com o fenômeno da espera. Quando manda uma mensagem pelo WhatsApp e não aparecem os 2 tracinhos azuis, indicando que foi lida, você se desespera e pensa, o que ele está fazendo? Por que não leu minha mensagem? E a coisa pior, associada à indiferença, quando aparecem os 2 tracinhos azuis, mas a pessoa não responde. E os problemas continuam. Como já é possível eliminar esses tracinhos e assim, não temos como saber se a mensagem foi ou não lida, a ansiedade dispara. As fotos, a publicidade, os vídeos, a música ou as notícias parecem viajar à velocidade da luz ou são transmitidos em tempo real, estão a um clique de distância. Mas na vida real, uma mudança profunda e bem sustentada requer tempo, tenacidade e paciência. Exige investimento de energia. Leia a seguinte frase do escritor e Prêmio Nobel de Literatura André Gide e tire suas próprias conclusões. O segredo de minha felicidade está em não me esforçar pelo prazer, e sim em encontrar o prazer no esforço. As situações limite, a vaca e os anjos. Às vezes fazemos as mudanças conscientemente baseadas em nossas convicções mais profundas, em outras ocasiões acontecem por uma necessidade que nos move, querendo ou não, a sair da zona de conforto. Vejamos um relato. A vaca. O mestre reconhecido por sua sabedoria estava passeando por um prado distante da cidade com um discípulo, quando encontraram uma casinha, cuja pobreza era evidente.
Foram recebidos por um homem, uma mulher e 4 crianças, todos maltrapilhos. O mestre lhes perguntou como faziam para sobreviver, dado que não havia nos arredores onde trabalhar. O homem respondeu que tinham uma vaca que lhes dava bastante leite. Vendiam uma parte em uma aldeia vizinha e usavam a outra para fazer queijos para consumo próprio. Pouco depois, o mestre e seu acompanhante se despediram e continuaram caminhando em silêncio durante um bom tempo. O mestre estava pensativo até que de repente dirigiu-se ao discípulo e disse com voz firme: pegue aquela vaca, leve-a até o barranco e empurre-a. O jovem pensou que o mestre havia enlouquecido. Comentou que era o único meio de subsistência daquela família e que matar o animal faria com que aquela pobre gente morresse de fome. Mas o mestre apenas reiterou seu pedido, que já era uma ordem. O jovem, desconcertado, foi cumpri-la. Empurrou a vaca pelo precipício e a viu morrer. Anos depois, o discípulo estava passando por ali e decidiu voltar à casinha para ver o que havia acontecido com a família. Ainda se sentia culpado. Quando chegou, notou que tudo havia mudado. A casa havia sido reformada e era cercada por um jardim, onde uns adolescentes corriam limpos e vestidos decentemente. O discípulo pensou que outras pessoas deviam morar ali, mas qual não foi sua surpresa quando viu que o homem que saiu para recebê-lo era o mesmo daquela outra vez. Admirado, perguntou como haviam feito para sair da pobreza e transformar aquele lugar. O homem respondeu com alegria: nossa vaca caiu no precipício e morreu. Então, fomos obrigados a fazer outras coisas e descobrimos capacidades que não sabíamos que tínhamos. E como pode ver, conhecemos o sucesso. As situações limite nos obrigam a arregaçar as mangas e descartar todas as desculpas. A realidade nos arrasta e nos obriga a duvidar dos paradigmas que nos são mais caros. Proponho um exercício sobre esse tema. Exercício imaginário, um passeio com os anjos. Este é um exercício puramente fantasioso. Quero que feche os olhos e imagine que você é um palestrante que se autoproclama um ateu convicto. Você é o líder dos ateus. Sua palestra é uma reafirmação séria e profunda dos princípios que sustentam a irreligiosidade. Suas palavras são tão extraordinárias que as milhares de pessoas que o escutam o ovacionam. Concentre-se e sinta isso, independentemente de suas crenças. Você está falando para uma plateia baseado em sua convicção. Você não acredita em nada. Acha que o espiritual e o transcendente são frutos de um pensamento mágico ou primitivo. Observe-se dizendo: Deus é uma invenção do homem, Deus está morto e coisas assim. Você não tem fé, e sim certeza, e é isso que transmite. Concentre-se. Você está em frente a um atril sobre um grande palco, expressando o que considera irrefutável, uma verdade que não admite dúvida alguma. Você fala até que de repente ocorre um fato extraordinário, surpreendente e ilógico. Intempestivamente, o teto se abre e descem 2 anjos alados, brancos, lindos, enormes. Fique com essa imagem, veja-os em todo seu esplendor. Você empalidece e fica petrificado diante da situação. Faça um silêncio total e insondável na plateia enquanto os 2 seres batem suas asas, pegam você pelos braços e o levam pelos ares para dar uma volta sobre a cidade. Veja as luzes, os carros, os edifícios, e sinta a brisa em seu rosto enquanto voa. Depois de alguns minutos, eles aterrissam e o deixam de novo no palco. O teto se fecha e você fica olhando para o público que não foi embora. O que você faria? Continuaria expondo sua tese? Sairia correndo dali? Que diabos diria aos presentes? Questionaria suas crenças? É quase certo que sim, mas mesmo nessa situação, tentaria encontrar uma justificativa, fosse qual fosse. A realidade lhe mostrou 2 anjos, todo mundo os viu, não foi uma alucinação. Você os tocou, viu, sentiu o bater de suas asas, eram reais. E eis a pergunta fundamental: você deixaria de ser ateu ou precisaria de mais provas? Talvez diga que isso não pode acontecer, que é muito fantasioso ou que não é possível. Tudo bem, mas fica a questão para refletir. Esse ensaio imaginário mostra o impacto que podemos sofrer em uma experiência limite. Um fato que vai direto ao centro de nossa crença mais profunda e nos obriga a assimilá-lo e a nos reavaliar internamente. Mesmo que negasse, essa experiência exigiria que você reavaliasse suas crenças mais arraigadas por mais esforço que demandasse. Pouco a pouco, esforço mais esforço. Se o esforço bem orientado é um valor ou uma virtude, então pode ser cultivado. Nenhum folgado passa a ser a pessoa mais trabalhadora do mundo da noite para o dia. É preciso treinar e se empenhar para ser mais resistente. Vejamos a tarefa a seguir. Exercício, passo a passo. 1.
Escolha uma atividade que não suporta porque quando tenta desenvolvê-la, sente muito cansaço e seu autocontrole falha. Você não tem paciência nem a força de vontade suficiente para fazê-la. 2. Pense que não está em busca do prazer, e sim da determinação, da constância e da obstinação positiva. Diga a si mesmo: é um desafio para mim, não sou tão fraco a ponto de me cansar ou me dar por vencido tão facilmente. Teste sua força. Será um desafio para si mesmo. 3. Não se entregue à atividade como um louco exigindo de si, mesmo além da conta. Suponhamos que a atividade seja fazer exercício físico regularmente, como caminhar na esteira ou em algum lugar. Você pode começar 3 vezes por semana durante 15 minutos com um grau de exigência médio. 4. O importante é o que pensa antes e depois do treino. Ao começar, não perca de vista o motivo real. Não é emagrecer nem ganhar músculos, nem oxigenar o cérebro ou ver a paisagem. Sua meta é clara: calejar o sofrimento ou mal-estar, ou o desconforto provocado por fazer algo que em princípio não lhe agrada. É um desafio à sua baixa tolerância ao sofrimento. Quando acabar, dê os parabéns a si mesmo. Fazendo isso, você dará um pequeno reforço à sua capacidade de suportar. 5. Use autoafirmações positivas enquanto caminha. A preguiça não vai me vencer, nada se consegue sem esforço, vou pôr em prática minha força de vontade. 6. Depois da primeira semana, aumente alguma variável da atividade, tempo, distância ou velocidade. Só um pouco, você não quer bater nenhum recorde, é uma questão pessoal, ter uma relação diferente com o esforço. 7. Repita o itinerário aumentando a dificuldade semana após semana. Antes de 2 meses deverá estar caminhando 5 vezes por semana ou mais se quiser, e no mínimo, 20 minutos a meia hora por vez. 8. Quando conseguir avançar, deboche da preguiça em relação à caminhada. Imagine que ela está à sua frente. Como se sente preguiça, agora que está perdendo de mim? 9. Se ao caminhar, o cansaço for muito grande, diminua a velocidade um instante e depois recupere-a. E motive-se interiormente com firmeza: não posso ser tão frágil. Que o desconforto se torne seu companheiro. Lembre-se qual é a meta: ficar calejado e entender que, para qualquer coisa que queira fazer na vida, precisa de disposição plena e incentivo, mesmo que doa. 10. Encontre outra tarefa para a qual a baixa tolerância ao esforço venceu e lance o desafio. Continue a sequência anterior. Cada nova atividade que fizer vai se generalizar e criar em você uma nova atitude de firmeza. 11. Lembre-se, enfrentar um problema ou realizar mudanças em sua vida não deve se tornar inexoravelmente uma dor de cabeça. Tenha em mente 2 questões básicas. Transforme a situação em um desafio pessoal. Vou testar meus limites e comprometa-se de verdade, com cada fibra de seu ser, a realizar a tarefa. Vou me envolver de verdade. Conclusão: um estilo de vida que tem o esforço como um valor tornará mais difícil que a resistência à mudança se instale. E maiores serão suas possibilidades de alcançar uma vida plena. Segundo antídoto: assuma riscos de maneira responsável. Leia este trecho de José Ingeniero sobre o homem rotineiro, do livro O Homem Medíocre. Vivem uma vida que não é vivida. Crescem e morrem como as plantas. Não precisam ser curiosos nem observadores. São prudentes por definição, de uma prudência desesperadora. Se um deles passasse pelo campanário inclinado de Pisa, afastar-se-ia dele temendo ser esmagado. O homem original, imprudente, detém-se para contemplá-lo. Um gênio vai mais longe, sobe no campanário, observa, medita, ensaia, até descobrir as leis mais altas da física. Galileu. Quem é você? Aquele que corre assustado, o que fica observando a Torre de Pisa, ou que entra e percorre o lugar como faria Galileu? Fizeram você acreditar que o ideal é ter tudo sob controle, mas lamento dizer, não existe um paraíso de segurança total aqui na Terra. Essa é a realidade. A vida é frágil, você também é, e goste ou não, está exposto a riscos constantes, doenças, acidentes, assaltos, quedas, crises financeiras, vírus, guerras, terrorismo, etc. É verdade que é possível diminuir a probabilidade de que algo ruim aconteça, mas a possibilidade o acompanhará inevitavelmente por mais que você esperneie. Uma pessoa ansiosa passará o tempo todo evitando tudo que possa ser minimamente ameaçador, magnificará a situação e tentará se trancar em um bunker. A premissa é clara: com um estilo de vida medroso, você não vai a lugar nenhum. Caso o homem que se recusava a sair para o mundo, um paciente com agorafobia, medo de grandes espaços abertos, estava há vários anos sem sair de casa. Depois de muito trabalho e sessões domiciliares com 3 psicólogos, conseguimos fazer com que ele chegasse até a esquina
Nesse ponto, o tratamento empacou por um novo medo que não estava previsto. Antes de atravessar a rua, ele parou, soltou meu braço e me olhou com certa desconfiança. Acho melhor não. Há muitos carros. Melhor deixarmos para outro dia. Tentei acalmá-lo. Não se preocupe, vamos olhar com cuidado antes de atravessar. Ele insistiu com sua argumentação, mas não é seguro. Às vezes achamos que o carro está devagar e de repente já está em cima de nós. Prefiro não atravessar a rua. Eu expliquei novamente que o procedimento adequado, no caso dele, era enfrentar o medo e propus: vamos fazer o seguinte, olhamos ao mesmo tempo e quando você disser, já, corremos até a outra calçada. Garanto que não há perigo. Pense que milhões de pessoas atravessam diariamente as ruas sem que nada aconteça. A réplica não demorou, mas algumas são atropeladas. E eu apelei às estatísticas. É verdade, mas a probabilidade é muito, muito remota. Mas seu argumento também foi estatístico. E se eu for a exceção? Eu lhe pedi que arriscasse e que se deixasse guiar por mim, mas ele não sentiu muita confiança. Você usa óculos. Como vou saber que enxerga bem? Por fim, depois de eu rebater, um a um, seus argumentos fatalistas, ele conseguiu fazer o esforço e encarar a rua. Quando chegamos ao outro lado, eu e a psicóloga que estava comigo não conseguimos disfarçar a típica expressão de missão cumprida. Havíamos dado um passo importante, já que o paciente tinha começado a enfrentar seus medos. Mas o prazer da vitória não durou muito. Ele estava imóvel, olhando apavorado para a outra calçada. O que foi que eu fiz? E agora, como vou voltar? Sua calculadora de probabilidades estava desregulada. Aquilo que era uma probabilidade em 1 milhão ele interpretava como 1 em 10. Precisava ter certeza de que nunca seria atropelado. E isso, como vimos, só se consegue por meio da providência divina. O que o homem deveria ter feito? Atrever-se a atravessar a rua várias vezes independentemente de qualquer coisa, enfiar a cabeça na boca do lobo, porque o lobo não existia. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa importante porque sua imaginação inventou consequências terríveis que nunca acontecem? A premissa é determinante. Mudar é correr riscos. E se não der certo? Pelo menos, você terá tentado e sido honesto consigo mesmo. Garanto que seria pior ficar a vida toda com a dúvida e o remorso de não ter tentado. Uma maneira de vencer a ansiedade antecipatória fatalista. Uma paciente vítima de um forte fatalismo me dizia: doutor, nada é tão ruim que não possa piorar. E obviamente em sua versão da lei de Murphy, ela era incapaz de andar livremente pelo mundo sem temer uma desgraça. Qualquer tentativa de melhora pessoal era detida por suas previsões catastróficas. Sua filosofia defensiva era: quanto menos fizer, melhor, e em consequência, sua resistência à mudança subia como espuma. Se você transita caminhos parecidos com os de minha paciente, eu recomendo o seguinte exercício. Exercício: o mau oráculo interior. A técnica do mau oráculo consiste em contrastar sua capacidade real de predizer ou pressagiar eventos futuros ruins, mediante uma lista de catástrofes antecipadas feita por você. Durante pelo menos um mês, cada vez que lhe ocorrer um prognóstico negativo, anote-o em um caderno. Descreva a profecia com riqueza de detalhes. O que e como vai acontecer e suas consequências. Registre cada mau augúrio durante esse tempo e entregue-se ao pior pessimismo para ver o que acontece. Você simplesmente se limitará a escrever. Passado o mês, observe quantas dessas previsões catastróficas se realizaram. Preste muita atenção em seus pensamentos preditivos, não deixe escapar nenhum e registre todos no papel. Se todas as suas previsões negativas se realizaram, mude de profissão e abra um consultório astral. Mas se isso não acontecer, você aprenderá algo fundamental. Suas qualidades de especialista em antecipar calamidades deixam muito a desejar. Repita o exercício várias vezes para se convencer. O importante é que reconheça humildemente que o futuro não foi tão nefasto quanto você previu. Quando você vive dominado pela preocupação irracional e pelo fatalismo, o estresse é quem manda. A premissa libertadora tira você desse esquema absurdo e o abre a um mundo mais realista no que você não vale pelo que antecipa, e sim pelo que faz no aqui e agora. Não está cansado de perder tempo se defendendo de coisas que só acontecem em sua mente tenebrosa? O desconhecido, o futuro que se relaciona com suas transformações internas e externas pode ser bom ou ruim. Por que não relaxa pelo menos uma vez e entrega o controle ao cosmo, ao destino, à sorte ou à providência, segundo sua crença? Que eles cuidem disso. Solte o controle. E então, repita para si mesmo a frase libertadora que deixa sem base qualquer ansiedade.
Diga-a de coração de verdade, aceita o pior que possa acontecer. E depois o golpe final para acabar de vez, quando alguém lhe perguntar com cara de mórbido sobre seu futuro, diga, não faço a menor ideia, pergunte ao universo se você for amigo dele. Audácia e experimentalismo, não cair no espírito de hamster. Uma reflexão, a coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de enfrentá-lo para dominá-lo ou superá-lo. Como fazer isso? Audácia e experimentalismo como forma de vida. Fazer uso de uma tríade muito poderosa, tenacidade, insistir, vontade, querer fazer e resistência. Capacidade de suportar. Qualquer transformação que queira realizar implica assumir que haverá imponderáveis de todo tipo. Como você vai mudar se lhe falta coragem? Como se reinventar se o por vir, ou o que acredita que virá, o paralisa? Como desenvolver seu potencial humano se não é arrojado? Como eu disse, a vida é frágil, mas não covarde. Temos que nos cuidar, mas não nos enclausurar. Tome coragem e arranque de uma vez por todas o cinto de segurança que colocaram em seu cérebro, entre na roda e assuma o poder de decisão necessário para estar na vida de corpo e alma. A prudência é uma virtude quando não exagerada. Precaução razoável, saudável, é uma coisa, mas paralisação preventiva doentia é outra bem diferente. Não estou dizendo que deve se aventurar em qualquer lugar objetivamente perigoso sem uma razão lógica para isso. Seria insensato, além de irresponsável. O que proponho é que não deixe que o medo irracional decida por você ou, no mínimo, tente confrontá-lo. Só para descobrir se precisa de audácia para ir um pouco além do conhecido. Senão, é como ver a vida pelo buraco de uma fechadura. Vejamos um exemplo, um relato do que poderia acontecer-se alguém que costuma agir mecanicamente de repente rompesse com essa prática, costume, norma, hábito, e se perguntasse qual é o sentido do que está fazendo. Ou seja, se acabar com a resignação e o adormecimento mental que se apoderou da pessoa. Suponhamos então que haja uma infinidade de pessoas caminhando em um círculo enorme, dando voltas uma atrás da outra, e que nas costas de cada uma há um cartaz para a pessoa de trás. O cartaz diz: a lei é a seguinte, siga-me sem contestar. Não faça perguntas, caminhe atrás de mim. Espera-se que a roda humana continue girando indefinidamente um atrás do outro porque essa é a prescrição. Assim as pessoas foram educadas. Mas imagine que alguém de repente se pergunte: o que estou fazendo aqui? Por que estou me comportando assim? E então decida desobedecer as instruções do cartaz que está diante dele, dê meia volta e encontre os olhos de quem está seguindo seus passos mansamente há muito tempo. Tudo se desarranjará. Quando um parar, a maioria vai trombar com a pessoa da frente e a confusão será imensa. A conduta irreflexiva do grupo é interrompida e os olhares dos integrantes se cruzam pela primeira vez. Descobrem-se, cotejam-se, individualizam-se, param de agir como uma ninhada de hamsters na roda, tomam consciência e despertam. Então, começam a questionar aonde estavam indo, e a resposta é triste, mas libertadora: a lugar nenhum, e logo chegará, inevitavelmente, a pergunta essencial: quem nos colocou aqui? Lembro-me de um filme, O Expresso da Meia-Noite, do final dos anos 1970, assista. Em uma penitenciária de Istambul condenada a 30 anos por porte de haxixe, a personagem tem que enfrentar situações inimagináveis. Uma delas ocorre em uma espécie de hospício, onde as pessoas que ali estão, abandonadas à própria sorte, ficam girando ao redor de um equipamento móvel central, empurrando umas alavancas, que saem dele. Todos vão no mesmo sentido como os peregrinos que dão voltas ao redor da Caaba de Meca. A personagem, em um dado momento, decide ir em sentido contrário, talvez para manter viva a pouca vontade própria que ainda lhe resta. Os outros dizem, insistentemente, que ela está indo no sentido contrário, mas ela não muda a direção. Em geral, quando alguém se cansa de seguir uma rota pré-estabelecida, dá uma sacudida. E aí pode ser que a verdade absoluta não seja tal e que a suposta determinação do destino seja algo que depende mais de você. Mais uma vez, cito Nietzsche: há um caminho no mundo pelo qual ninguém além de você pode caminhar. Aonde leva? Não pergunte, caminhe. Para pensar no assunto, ser audaz é habitar a incerteza. Você pode fazer isso da maneira ocidental, com gastrite, insônia e estresse, ou da maneira oriental, pegando a onda do imprevisível e surfando nela. Por trás disso há duas posturas existenciais básicas sobre as quais você deve meditar para escolher: ver a vida como um lago tranquilo e transparente, onde qualquer movimento na água lhe provoca inquietude,
ou perceber a vida como um rio vertiginoso e turbulento que arrasta tudo que se aproxima e no qual precisa aprender a sobreviver. Na primeira versão, sua tolerância à frustração será mínima. As ondas provocadas ao jogar uma pedra no lago parecerão a subida da maré. Na segunda, você terá que desenvolver várias estratégias de sobrevivência, por exemplo, boiar, segurar-se em um tronco, deixar-se levar pelo rio e ser parte dele, pedir ajuda, nadar contra a corrente, enfim. A meta será seguir vivendo da maneira como aparecer. Na primeira, você se tornará uma pessoa intolerante ao mal-estar. Na segunda, agirá como um guerreiro da vida. Terceiro antídoto: explore, descubra, espante-se. Como já vimos, o esforço e a coragem são dois antídotos imprescindíveis para dar início e manter qualquer transformação. Contudo, também são necessários mais dois elementos que acompanham a abertura à mudança: curiosidade e capacidade de exploração. Certas pessoas não têm motivação interna. Poucas coisas chamam sua atenção porque perderam a capacidade de nos chocar, parecem de plástico. Não investigam nem exploram a realidade e entram em uma espécie de resignação crônica, como se tudo desse na mesma. Perderam o dom da curiosidade e a vida não lhes faz nem cócegas. Pensamento que reafirma essa apatia é o seguinte: por que vou questionar se tudo já foi dito? Nada me motiva, nada me seduz. Não é. Depressão é insensibilidade e conformismo linha dura. Também não é a serenidade do sábio, e sim indolência existencial. O fim do pensamento criativo e a morte emocional. Aqui acaba o conhecido e, mais além não há nada. Não chegue a esse ponto, por favor. Quando algo foge do habitual, você pode fazer duas coisas: assustar-se e fugir, porque lhe ensinaram que o inesperado é ameaçador, ou indagar para ver o que está acontecendo, mesmo tomado de adrenalina. A monotonia adormece a capacidade de investigar e você começará a vegetar. Repito, a emoção da curiosidade é o que determina seu espírito de investigação e a motivação para não ficar com o óbvio. Quando isso ocorre, é preciso rasgar os véus das aparências e deixar que uma pergunta essencial marque o passo: o que há atrás disso? A ortodoxia e os indivíduos com resistência à mudança odeiam a curiosidade. Veem-na como algo subversivo que induz as pessoas a fazer perguntas que não deveriam fazer. Mas claro, eu me refiro a uma curiosidade saudável que não coloque em risco seu bem-estar, saúde física e psicológica nem das pessoas que o cercam. Curiosidade saudável é aquela que o acompanha em seu crescimento pessoal e o ajuda a potencializar seus talentos. Por isso não a reprima, conduza a cinza ou colorido. Goste ou não, o instinto de indagar já está incorporado em seu DNA. É um recurso que a natureza lhe deu para examinar o mundo e enfiar o nariz onde não foi chamado. Intromissão e indiscrição? Sim, mas bem, suponhamos que em sua vida cinza de repente acontece algo realmente estranho. Aparecem umas cores. Isso o intriga. Essa novidade gera um vazio informacional e você sente o impulso de preenchê-lo. Em outras palavras, a incógnita o incita e excita. Um pensamento impregna em sua mente: quero saber o que está acontecendo. Então você se aproxima dessas tonalidades que se destacam sobre o fundo apagado de sua existência. Cheira-as, toca-as, observa-as de vários ângulos, tenta descobrir do que se trata, de onde provém, e continua indagando. Seu cérebro se ativa e se conecta com um novo elemento, a emoção do interesse. Você não está satisfeito, não sabe direito. Insiste mais. E, inesperadamente, de repente, levanta a cabeça e, face à luz, você descobre o arco-íris. Uma mente rígida e apegada às convenções jamais se aproximaria. Para ver as cores que se destacam em uma realidade cinza não lhe interessa correr o risco de quebrar a ordem imperante. Ela só enxerga o cinza. Cobrirá as cores com a mão porque seu manual de instruções não diz o que fazer. É provável, inclusive, que se enfureça e recomende aos outros: não se deixem levar por mentiras, a vida é sombria. O problema é que você já as viu, já as sentiu nos ossos e não pode mais continuar sendo o mesmo. Incorporou o arco-íris à sua memória e suas cores estão dentro de você. Você mudou, tornou-se perigoso para aqueles que defendem um mundo monocromático. Para pensar no assunto, as crianças por volta dos 2 anos soltam-se da dependência, apego de seus cuidadores, atachamente e vão investigar o mundo que os cerca graças a uma fase de independência e desapego, detachamente que é biologicamente determinada. Existe uma força vital e instintiva que os leva a sair da zona de proteção, o que provoca mudanças neurológicas importantes que aumentam e melhoram a capacidade de aprendizagem mediante um processo denominado mielinização, aumento de massa branca.
Em outras palavras, a natureza nos quer travessos e inquietos diante do novo. Essa etapa é conhecida como os terríveis 2 anos, a criança sai correndo e os pais correm atrás. Quanto tempo faz que você não sai sem rumo fixo, que não improvisa? Quando induzo meus pacientes a incrementar seu ambiente motivacional, muitos me dizem, e faço o quê? Eu respondo, busque. Não há uma lista pré-fabricada sobre o que fazer de bom com sua própria vida. É preciso fabricá-la investigando e experimentando o meio que o cerca. De cada 10 portas que abrir, possivelmente uma lhe mostrará algo interessante e maravilhoso que justifique o esforço. Quando o cotidiano ficar comum demais e você puder prever seu futuro imediato muito acertadamente, isso significa que não explorou o suficiente. Quando se vê frequentemente cercado pelo comum, é hora de sair para investigar. Não há nada mais perigoso para uma mente rígida que revisar uma tradição ou aceitar uma mudança. A curiosidade nos faz percorrer caminhos diferentes dos ditados pelo conformismo, conduzindo-nos a algo inevitável que o obscurantismo detesta, o prazer da descoberta. Encontrar o desconhecido leva a reacomodar esquemas, revisar paradigmas e descartar o inútil, absurdo ou perigoso, parafraseando Krishnamurti. Ao fazer isso, você tira de sua vida aquilo que já não lhe faz bem, que não combina com a descoberta. Insisto, mesmo que os inimigos da mudança protestem, não se pode contar a cadeia. A curiosidade leva a investigar, e isso conduz à descoberta, que promove a mudança que, como eu disse, nem sempre é bem vista. Para pensar no assunto, há 175 anos, um ginecologista nascido em Budapeste chamado Ignaz Semmelweis, aos 30 anos introduziu nos hospitais a prática de os médicos lavarem as mãos antes de fazer os partos. Em meados do século XIX, em Viena, onde ele trabalhava, o índice de mortalidade por febre puerperal, infecção adquirida durante o parto, variava entre 11% e 30%. Em sua experiência, o Dr. Semmelweis observou que as salas obstétricas com maior mortalidade eram aquelas nas quais os médicos e alunos haviam feito autópsias antes de entrar para fazer os partos. Naquela época não se sabia da existência de micróbios Pasteur. Provaria isso 20 anos depois, e menos ainda que se podia adquirir infecções pelo contato físico. Segundo a teoria dominante, atribuía-se a mortalidade materna à alimentação, à fraqueza, ou ao que chamavam de miasmas, emanações pestilentas de solos e águas residuais. Semmelweis pensou que a higiene dos médicos depois de fazer autópsias diminuiria a mortalidade das parturientes, de modo que propôs que lavassem as mãos antes de qualquer intervenção, para ver o que aconteceria. Puro método científico. Isso causou rebuliço entre seus colegas. Em primeiro lugar, porque ia contra o conhecimento aceito na época, e em segundo lugar, porque a hipótese de Semmelweis implicava que os médicos eram os portadores e causadores da doença. Uma falta de respeito para com aqueles que salvavam vidas. Os resultados obtidos foram excepcionais e a mortalidade caiu para 3%. Mas isso não bastou para mudar o paradigma reinante. Preconceito e o ceticismo dos ginecologistas de Viena não lhes permitiram ver os resultados. Pior ainda, demitiram Semmelweis por ter ideias revolucionárias. Consideraram sua teoria aberrante e contrária ao senso comum. Em outras palavras, mesmo se tratando de vidas humanas, para os médicos foram mais fortes a ofensa a seu status e o medo da mudança. Semmelweis foi internado em um hospital psiquiátrico, onde faleceu, paradoxalmente em decorrência de um ferimento infeccionado. Em 2015, 159 anos depois da morte do Dr. Ignaz Semmelweis, a Unesco reconheceu seu legado, nomeando uma das personalidades do ano. Atreva-se a navegar em uma mente diferente da sua. Talvez já tenha acontecido algo parecido com você. Quando eu era pequeno, diziam-me, a curiosidade matou o gato, e eu pensava como diabos isso se relacionava com as 7 vidas que esses bichinhos tinham. A ordem era, não se meta onde não for chamado. Mas acontece que às vezes o chamado é interior e ininterrupto, como uma cascata de perguntas abertas. Quando decidia desmontar algum carrinho ou bonequinho de super-heróis que eu tinha, a bronca não demorava. Não quebre o brinquedo. Quantas crianças gostariam de ter um desses? Uma tentativa de controle pela culpa e chantagem emocional que não me afetava em absoluto. A questão é que eu não os quebrava, apenas os desmontava para olhar dentro e saber como funcionavam. E quando acabava fazendo alguma descoberta que me deixava espantado, ninguém me dava atenção. Uma coisa é clara, a melhor maneira de controlar a tendência à mudança é uma educação que não permita abrir a mente para o desconhecido. Não gosta do inesperado? Lamento, mas pensando assim,
você terá de excluir de sua vida duas coisas extraordinárias: a improvisação e a espontaneidade. Inventar ou resolver problemas e permitir que sua naturalidade faça o que quiser. Os obsessivos entram em crise com a primeira: improvisar? Deus me livre. E aqueles que têm medo da opinião dos outros ficam paralisados diante da segunda: o que vão pensar de mim se eu me mostrar como sou? Suas ferramentas de defesa são especialmente duas: previsão doentia e máscaras a granel. Exercício: explorar uma mente sem preconceitos. Indagar a mente alheia não significa ter que se converter a nada, nem assumir como seus os princípios, crenças ou valores do outro que não combinam com sua maneira de ser. Você não precisa conversar com um terrorista nem sair para beber com um líder da Ku Klux Klan. A proposta é interagir de vez em quando com pessoas comuns que tenham filosofias de vida diferentes. Procure gente que teve experiências distintas das suas. Talvez haja mais de uma em seu entorno. Se você se permitir conhecer uma pessoa diferente, não perca a oportunidade. Não importam a etnia, as origens, o sexo ou a crença religiosa da pessoa, não haverá discriminação de sua parte. Você demonstrará interesse em conhecê-la e em escutá-la, e buscará compreendê-la, saber o que pensa, o que sente, qual é sua visão de mundo, seus sonhos, como ama, etc. Em última instância, o que é isso? É aproximar duas singularidades. Na psicologia cognitiva, isso se chama descentralizar-se, sair de sua mente, pôr seus esquemas entre parênteses por um tempo, viajar até a mente do outro e entrar no espaço interior dele. Xeretar em um sentido respeitoso. Não se trata de invadir, e sim de avançar à medida que o outro for lhe abrindo as portas. E você também terá que abrir as suas, porque esse processo de entendimento é de mão dupla. Você encontrará questões que o surpreenderão, assustarão, alegrarão ou simplesmente lhe serão incompreensíveis. Tente entender de onde provém, qual é sua história, em que se sustentam, como foram gestadas e moldadas. Você estará se movendo por um mar de informações cognitivas e afetivas estranhas, como um antropólogo que encontra uma civilização desconhecida e quer adentrá-la sem preconceitos. Mas atenção, esse exercício não é um interrogatório, é comunicação essencial com outro cuja convivência é válida, tão importante que vale a pena dar atenção e escutar o que ele diz. É uma conversa cordial na qual ninguém se sente avaliado. Uma maneira de hospitalidade que facilita a possibilidade de compartilhar divergências e semelhanças. Como já disse, é provável que seu interlocutor, ao ver sua disposição e atitude honesta, também dê início à própria viagem e bata em suas portas para que você as abra. Se nessa tentativa amistosa sentir que a pessoa se fecha, ou quem se fecha é você, volte a seu eu serenamente e tire os parênteses. Não foi possível, ele não quis ou você não quis. Respeito absoluto. Mas se ambos decidirem seguir em frente, sorria por dentro, mostre seu coração e deixe que o outro o acaricie. Lembre-se de que a finalidade deste exercício não é convencer nem ser convencido, e sim adentrar a humanidade de alguém que, pela razão que for, você ou ele mesmo considera como diferente. Quando voltar a seu eu, e se centrar de novo em si mesmo, se tudo deu certo, terá recolhido novas sensações, sentimentos, ideias, vivências e costumes. Aprenderá que existem outras verdades e terá dado rédea solta à sua sensibilidade. E uma coisa muito importante, para levar em conta, aceitar o outro na diferença é uma maneira de reafirmar sua individualidade. Talvez você me diga que não quer complicar sua vida, que é melhor continuar como está, quieto, sem se mexer. Afinal, minha vida não é tão horrível assim. Preste atenção, a parte não é tão horrível. Não pense como os perdedores. A ideia não é se conformar com o menos ruim, e sim com o melhor possível. Quarto antídoto: pratique o inconformismo. Diante da pergunta de uma jornalista, que faceta humana nos destrói, Eduardo Galeano respondeu: o conformismo, a aceitação da realidade como um destino e não como um desafio que nos convida à mudança, a resistir, a nos rebelarmos, a imaginar, em vez de viver o futuro como uma penitência inevitável. Galeano, talvez sem perceber, pensava como um grande número de psicólogos como Abraham Maslow, Carl Rogers, Erich Fromm e Albert Ellis, entre outros, que consideravam o inconformismo um fator determinante para a realização pessoal. O que entendemos por inconformismo? A atitude ou tendência de uma pessoa que não se conforma facilmente com determinados valores, regras ou costumes sociais, políticos ou culturais, e os questiona ou impugna, especialmente quando são adversos, injustos ou imobilistas. Não me
Refiro a um inconformismo insalubre e irracional, insatisfação crônica, e sim a um sensato pacífico e seletivo, com a coragem necessária para se expressar quando é preciso. Em outras palavras, usar a inconformidade. E de quebra, não seguir mansamente o que ditam as mentes rígidas e as convenções sociais tóxicas. Há 2 conceitos da psicologia social sobre as normas que seria bom você conhecer. A influência informativa tem a ver com a informação que observamos em situações ou lugares desconhecidos quando não sabemos como nos comportar. Por exemplo, quando viaja para um país estranho e não conhece os costumes de lá sem dúvida. As informações que possa reunir serão úteis para não ofender os habitantes do local e para se adaptar ao meio. A influência normativa ocorre quando as pessoas aceitam passivamente as normas para evitar a rejeição social e ter a aprovação dos outros, bem como para subir em determinada escala social. As pessoas inconformistas são muito resistentes à influência normativa. Todos nós já passamos pela situação de ver que certos costumes não combinam com nossa maneira de ser, mas nos adaptamos a eles, mesmo que de má vontade, devido ao medo de ser diferente. Por que esse medo de ir contra a corrente se você não pretende derrubar nada nem participar de nenhuma revolta? Se só quer seguir seu caminho em paz, o problema é que, se renunciar à sua autenticidade, acabará se acostumando a sofrer no comodismo, o que significa negar a si mesmo. Como se cria um paradigma? Como eu disse na introdução, cada um tem uma música interior que segue, um rumor ou um pulso que nos move desde as profundezas de nosso ser. Com você é igual, e se não consegue escutá-la às vezes é porque há outra melodia que toca mais forte, tocada pelos inimigos da mudança. Mas apesar da interferência do ruído, é difícil silenciar o inconformista. O tempo todo ele marca seu próprio ritmo e dança ao compasso de outra melodia. Os outros não gostam disso? O que se há de fazer? Sua meta não é o reconhecimento nem fazer que os outros dancem com você. Se comentarem por aí que você é um rebelde, um incorrigível ou um desajustado, ignore. Veja da seguinte maneira, chamam-no de rebelde porque você se opõe a certos paradigmas que considera inapropriados. Chamam-no de incorrigível porque não se curva diante dos modelos de autoridade psicológica que lhe propõem. Chamam-no de desajustado porque você defende sua singularidade e não se deixa domesticar pela mentalidade de massa. Pois então, isso o ofende ou o enaltece? A melhor maneira de lutar contra os paradigmas irracionais é compreender como são criados. Já vimos no relato de O Gato Sagrado, de que maneira um comportamento qualquer pode se tornar objeto de culto. Vamos analisar, agora por meio de um relato sobre um experimento feito com macacos, como são criados esses paradigmas ou modelos de funcionamento. Para pensar no assunto, 5 chimpanzés são colocados em uma jaula, em cujo centro há uma escada com um cacho de bananas no alto. Quando os macacos notam a existência do alimento, não tardam a subir a escada para alcançá-lo. Mas não é tão fácil. Cada vez que um deles sobe os degraus, um jato de água gelada molha os 5. Como é lógico, depois de algumas tentativas, os primatas associam as bananas ao jato de água gelada. Em consequência, cada vez que um deles tenta subir a escada, os outros o agridem de todas as maneiras possíveis, gritos, golpes e mordidas. Depois de um tempo, nenhum macaco tenta de novo para evitar as surras, e os pesquisadores desligam a água gelada. E eis aqui o importante. Os pesquisadores tiram um dos 5 macacos e colocam o outro na jaula. O recém-chegado vê as bananas e, como não sabe o que acontece, tenta pegá-las, mas os outros imediatamente o castigam ferozmente. O novato não entende o que está acontecendo e tenta mais algumas vezes, até que se dá conta de que é melhor ficar quieto para evitar apanhar. Logo se repete o procedimento de tirar um macaco e colocar outro. O novo, assim como o anterior, quer pegar as bananas e chega a surra dos outros 4 macacos, inclusive do novato, que não sabe por que ninguém pode subir na escada. Depois de um tempo, o novo decide não tentar mais. E assim vão substituindo, um a um, todos os macacos até que não sobra nenhum dos 5 iniciais quando era lançado o jato de água. Os pesquisadores colocam mais um macaco, que vê as bananas, tenta pegá-las e os 5 o castigam. O surpreendente é que nenhum deles sabe por que faz isso. O cacho de bananas no alto da escada é implicitamente declarado um fruto proibido. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Instaura-se um paradigma ou norma. Proibido subir na escada e pegar as bananas, cuja origem, razão ou motivo é desconhecido. Para quem o transmite, ninguém sabe por que, só sabem que é assim.
Se um dia entrar um macaco inconformista, talvez se pergunte por que as coisas são assim e tente, mesmo que tenha que aguentar algumas surras. E se finalmente conseguir subir e pegar uma banana, todos descobrirão que na realidade não há problema algum. Nunca se canse de perguntar por que as coisas são assim, e não de outra maneira. Uma dica para não deixar que sua mente se acostume ao costume é se perguntar sempre o porquê das coisas que acontecem dentro ou fora de você. Não se conforme com qualquer explicação. Vejamos um exercício usado em terapia cognitiva. Exercício: a flecha para baixo. Faça este exercício quando estiver sozinho. A flecha para baixo indica que você deverá perguntar por que tantas vezes quanto seja capaz de responder a uma afirmação qualquer. É um ping-pong de perguntas e respostas que você joga sozinho. Vejamos a seguinte sequência. Pensamento inicial: estou triste. Flecha: por que estou triste? Resposta: não sei. Flecha: por que digo não sei? Resposta: porque me falta informação. Flecha: porque não tenho informação suficiente. Resposta: talvez porque não me conheço o suficiente. Flecha: porque não me conheço o suficiente. Resposta: não cuido de mim mesmo, ando descuidado, falta de amor próprio. Pare com os porquê quando aparecer algo relevante ou se entrar em um círculo vicioso no qual as respostas não ofereçam nada novo. Uma condição a considerar é que seu pensamento inicial deve ser concreto e conter apenas uma pergunta. Vamos aplicar isso a um costume ou norma social. Pensamento inicial: não é certo falar palavrão. Flecha: por quê? Resposta: é de mau gosto e falta de educação. Flecha: por que é de mau gosto e falta de educação? Resposta: porque pessoas bem educadas não falam palavrão. Flecha: por que não? Resposta: porque aprenderam que não devem falar. Flecha: por quê? Resposta: para não causar uma má impressão, dependência do que os outros vão dizer. Quando adquirir o saudável costume de se perguntar por quê algumas coisas são assim e não de outra maneira, terá criado um esquema de curiosidade e inconformismo saudável. Será imune à resistência à mudança. Epílogo. Se chegou até aqui, suponho que criou algum esquema de inconformidade e a ideia de que não é uma marionete da cultura que pretende levá-lo de um lado para o outro sem considerar sua singularidade. Também suponho que tem mais clareza sobre a ideia de que se opor pacificamente a uma lavagem cerebral que queiram lhe fazer é direito seu, e não uma má conduta. Como viu, a obediência cega rouba sua humanidade. Não são as únicas, mas quando você se soltar das 4 âncoras ou correntes mencionadas ao longo do livro, sentirá sua mente mais sagaz e penetrante, o que nada mais é que seu ser em liberdade. Assim, começará a ter vida própria e se apoderará de si mesmo. Mas é possível que o medo surja de vez em quando. Se devo pensar por mim mesmo, a responsabilidade do que eu fizer será exclusivamente minha. Esse é o medo da liberdade de que Fromm falava. Todo mundo sente de uma maneira ou de outra. E eu pergunto, o que prefere, ser um idiota feliz ou uma pessoa lúcida com momentos de infelicidade? Autoengano ou realismo? Krishnamurti dizia que a liberdade não está no final, e sim no início. E essa ideia, que parece um mero slogan, é mais que isso. O que você pode buscar ou descobrir com uma mente cheia de idiotices, medos e mentiras que não o deixam decidir livremente? Primeiro, você precisa soltar o freio de emergência daquilo que não o deixa se mexer. Se não pensar, ansiar e sentir você mesmo, em pleno uso de suas faculdades, quem vai desenvolver seu potencial humano? Aproprie-se de seu ser. Seja atrevido e ponha em prática uma autonomia inteligente. Esse é o primeiro grande passo antes de avançar em outras áreas. A ideia não é protestar por protestar, nem para chamar a atenção, é resgatar sua individualidade e usá-la em toda sua capacidade e sem complexos, ou seja, mesmo que os outros não gostem. Você vai se sentir leve, seguro, alegre, digno, audacioso, corajoso, curioso, explorador e inventor de sua existência quando decidir ser você mesmo. Sem máscaras e sem o peso da necessidade de aprovação, você será maravilhosamente genuíno. Nem tudo será um mar de rosas, mas a cada problema, cada obstáculo, cada dificuldade que cruzar seu caminho, você ficará mais forte. É o calo da experiência, a marca do guerreiro, que nunca se aposenta porque a paixão de existir está em seus genes e a partir de agora é dirigida por você. Você faz, você esculpe, como um artista. Na primeira parte, vimos que você se esqueceu de seu ser porque a aprendizagem social privilegiou uma atenção, preocupação e fascinação pelo externo, em detrimento do conhecimento de si mesmo.
Diminuir ao mínimo uma cultura da interiorização é pôr o autoconhecimento em quarentena e mantê-lo o mais longe possível. Mesmo assim, é possível recuperá-lo. Ninguém pode aceitar passivamente ser ignorante de si mesmo, porque se assim for, acabará se tornando um ser incompleto ou um robô que só responde aos estímulos externos. Como um rato em um labirinto manipulado pelo experimentador. Não aceite isso. Não se entregue. Você não é um roedor, apesar de, às vezes, ser provocado a se comportar como se fosse. Você é a fera do conto do leão que não se urina. Na segunda parte, analisamos como a aprendizagem social, e às vezes nós mesmos, influenciados por ela, cria modelos de autoridade psicológicos ou emocionais, com seus argumentos de autoridade correspondentes, para que sejam nossas referências. Escutar, sim. Obedecer cegamente, não. Há modelos de autoridade por todo lado e eles entram em seu cérebro como um exército de troianos. Quando isso acontece, você tem que pedir aprovação a eles para fazer qualquer coisa. Vai se subjugar diante deles, honrá-los. Respeitar não é se ofuscar e adorar o outro, como se estivesse em um culto. Na terceira parte, nosso foco consistiu em elucidar por que é prejudicial ser arrastado pela maioria e como se opor à corrente da massificação que pretende instituir a uniformidade. A meta é salvar e reafirmar sua singularidade e exercer o direito a ser uma ovelha negra, um bicho esquisito ou um patinho feio. Ou seja, ser diferente. Saia do espírito de colmeia. E mesmo que alguns entrem em crise quando virem percorrer seu caminho pessoal, mostre sua individualidade. Sempre que puder. Não sei até onde poderão arrastá-lo, mas espero que seja muito difícil para eles. Na quarta parte, analisamos de que maneira as mentes rígidas, conformismo e a tradição irracional nos esmagam. Uma mente congelada involui, quebra-se, morre emocional e psicologicamente. Uma mente aberta à mudança e flexível se atualiza, cresce, evolui. É indiscutível, e a evidência empírica embasa isso. Ouse ser um livre-pensador. Pergunte e use todos os porquês que lhe ocorram, até ficar insuportável. Veja além do evidente e questione o que tiver que questionar, sempre pacificamente. Não fique de braços cruzados, vendo o progresso e a criatividade passando ao seu lado. Reinvente-se. Em resumo, caro leitor, se na primeira maneira de adestrar nossa mente bloqueiam nossa liberdade de olhar para onde desejamos, na segunda nos subjugam e nos levam pelo nariz a uma obediência cega, na terceira nos arrastam a uma mentalidade de massa e na quarta nos esmagam com a obrigação de seguir todas as normas, costumes e regras sociais, sem o direito de questioná-las, então, eu lhe pergunto. Faz sentido que fiquemos impávidos e deixemos que acabem até com nosso último vestígio de inteligência e humanidade? Em conclusão, se você foi bloqueado, subjugado, arrastado e esmagado em nome do socialmente correto, é hora de defender seu eu e sua individualidade. Tenha a coragem de ser quem você é. Mesmo que não goste tanto assim, problema de quem não gostar,